Muitas vezes, quando lemos os evangelhos com atenção, percebemos que Jesus falou coisas que, se fossem ditas hoje com a mesma clareza, causariam desconforto. Há ensinos que, por serem exigentes, confrontadores ou até mesmo contrários às expectativas humanas, acabam sendo deixados de lado por grande parte da igreja contemporânea. Neste vídeo, vamos olhar para algumas dessas verdades que Jesus disse, mas que, por diversas razões, não costumam ser enfatizadas em muitos púlpitos hoje. O objetivo não é criticar, mas trazer à tona aquilo que o próprio Cristo ensinou e que continua sendo essencial para uma fé verdadeira e comprometida com o reino de Deus. Uma das primeiras verdades que Jesus afirmou e que hoje é frequentemente suavizada é que seguir a Ele exige renúncia. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Essa declaração é direta. Não há promessa de conforto, sucesso ou aceitação social. Jesus deixa claro que o caminho do discipulado envolve abrir mão da própria vontade, do orgulho e da busca por reconhecimento. No mundo atual, onde a cultura valoriza o ego, o bem-estar individual e o sucesso visível, essa palavra de Jesus é quase contracultural. E por isso, muitas vezes, ela é silenciada ou substituída por um evangelho mais confortável. Outra verdade que Jesus ensinou é que nem todos que dizem "Senhor, Senhor" entrarão no reino dos céus. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus adverte que haverá pessoas que realizaram obras religiosas, profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres, mas que ele dirá: "Nunca vos conheci." Isso confronta diretamente a ideia de que atividades religiosas são garantia de salvação. O que importa para Jesus não é apenas o que fazemos externamente, mas se há de fato uma relação com Ele, marcada por obediência e verdade. Essa passagem revela que auto-engano espiritual é possível e que a autenticidade da fé deve ser avaliada pelo fruto e pela obediência à vontade do Pai. Jesus também falou sobre o custo de segui-lo. Em Lucas capítulo 14, ele contou a parábola de um homem que deseja construir uma torre, mas antes precisa calcular se tem os recursos para terminá-la. Ele aplica essa ideia à vida cristã. Não é uma decisão impulsiva ou emocional, mas uma escolha séria que envolve entender o preço. Ele diz que quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. Essa exigência de prioridade total raramente é mencionada com clareza. Em muitos ambientes, o discipulado é tratado como uma escolha entre outras, quando, na verdade, para Jesus, trata-se de um chamado absoluto. Outro ponto importante é que Jesus falou sobre o mundo odiar os seus seguidores. Em João capítulo 15, versículo 18 em diante, ele afirma: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim." E completa: "Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu." Em outras palavras, a fidelidade a Cristo pode causar rejeição, oposição e até perseguição. Essa verdade não combina com uma fé centrada em aceitação social ou imagem pública. E talvez por isso, também seja uma das mensagens que menos se ouve com clareza hoje. Jesus também falou sobre julgamento e separação. Em Mateus 25, ele descreve o juízo final, onde as nações serão separadas, como o pastor separa ovelhas e bodes. Os que serviram, acolheram, alimentaram e visitaram são considerados como tendo feito isso ao próprio Cristo. Já os que ignoraram os necessitados são considerados como tendo ignorado o próprio Senhor. Jesus fala de consequências eternas, vida eterna ou castigo eterno. Essa linguagem direta sobre julgamento e eternidade é muitas vezes evitada.
mas ela faz parte do núcleo do ensino de Jesus, que não escondeu a realidade da responsabilidade diante de Deus. Outro ponto pouco abordado, mas fortemente ensinado por Jesus, é que muitos serão enganados por falsos profetas. Em Mateus 24, ele alerta que no fim dos tempos surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas que enganarão até os escolhidos, se possível. Ele insiste: vede que ninguém vos engane. Isso nos leva à importância do discernimento, da fidelidade à Escritura e da vigilância constante. Em tempos de excesso de informação e de doutrinas populares, o ensino de Jesus é um chamado à sobriedade e ao exame constante do que se ouve e se ensina. Jesus também afirmou que o reino de Deus é difícil de ser aceito por quem confia nas riquezas. Em Marcos, capítulo 10, depois de falar com o jovem rico, ele diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não está dizendo que é impossível ser rico e salvo, mas que a riqueza pode se tornar um obstáculo, porque o coração se apega facilmente ao que possui. Essa verdade desafia uma mentalidade consumista e de evangelho associado à prosperidade. Jesus ensina que a segurança não está nos bens, mas na confiança total em Deus. Outro ensino claro de Jesus é que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele disse isso em Mateus 22, ao final da parábola das bodas. Essa afirmação mostra que o convite do Evangelho é amplo, mas a resposta verdadeira a ele é limitada. Não basta estar próximo da mensagem, é necessário responder com arrependimento e fé. Jesus não esconde que há uma tensão entre o convite universal e a resposta autêntica. Por fim, Jesus falou sobre a necessidade de permanecer em sua palavra. Em João 8, ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Isso mostra que não basta crer de forma inicial. O verdadeiro discípulo é aquele que continua na palavra, que a coloca em prática, que não se desvia ao longo do tempo. A perseverança, segundo Jesus, é uma marca da fé verdadeira. O que todos esses ensinos têm em comum é que eles exigem resposta, comprometimento, verdade. Eles não são fáceis de ouvir, nem sempre são populares, mas são palavras do próprio Cristo. Ignorá-las não torna o discipulado mais leve, apenas mais superficial. Recuperar essas verdades nos ajuda a reencontrar o centro do Evangelho, não baseado em conveniência, mas em verdade. Jesus nunca prometeu um caminho confortável. Ele prometeu estar conosco nesse caminho. E isso é mais do que suficiente.